Boa noite, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a teleconferências do Nu Holdings para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2023. O webcast de hoje será acompanhado por uma apresentação de slides que está disponível no site de Relações com Investidores do Nu, no endereço www.investors.nu em inglês e www.investidores.nu em português. Esta conferência está sendo gravada e o seu replay pode ser acessado através do site de RI da companhia. Esse call também está disponível em português. Para acessá-lo, por favor, clique no ícone que se encontra na barra inferior à direita da sua tela do Zoom e escolha a sala de português. Em seguida, selecione Mutar áudio original. Para acessar novamente a conferência em português, clique no ícone do globo do lado direito da sua tela do Zoom e selecione a opção Sala de Português. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Gostaríamos de informá-los que todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. Vocês podem enviar suas perguntas online a qualquer momento, usando a função de Q&A da plataforma. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jörg Friedmann, diretor de Relações com Investidores do Nu Holdings. Sr. Friedmann, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operadora, e obrigada a todos por participarem do nosso call de resultados hoje. Caso ainda não tenham visto nossa divulgação de resultados, uma cópia está disponível na seção de central de resultados do nosso site de Relações de Investidores. Comigo hoje estão o senhor Davi Vélez, nosso fundador, CEO e Chairman, Youssef Lahrech, nosso presidente e diretor de operações, e Guilherme Lago, nosso CFO. E, além disso, Jack Dougal, nosso diretor de produtos, também se unirá a nós para a sessão de perguntas e respostas. Ao longo desta teleconferência, apresentaremos informações financeiras não IFRS, incluindo o lucro líquido ajustado. Essas são medidas financeiras importantes para a empresa, mas não são medidas financeiras conforme definidas pelo IFRS. As reconciliações das informações financeiras não IFRS da empresa com as informações financeiras IFRS estão disponíveis em nosso comunicado à imprensa sobre os resultados. Salvo indicação ao contrário, todas as taxas de crescimento estão em uma base neutra em relação ao câmbio ano a N. Gostaria também de lembrar a todos que a apresentação de hoje pode incluir declarações futuras que não são garantias de desempenho futuro e, portanto, podem não ser confiáveis. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas e podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes das expectativas da companhia. Favor consultar a divulgação das declarações futuras no release de resultados da companhia. Hoje, nosso fundador, presidente e CEO, Davi Vélez, discutirá os principais destaques dos resultados do primeiro trimestre de 2023 e apresentará uma visão geral das nossas operações no Brasil. Em seguida, Guilherme Lago, nosso CFO, e Youssef Lahrech, nosso presidente e COO, apresentarão o nosso desempenho financeiro e operacional do trimestre e, após isso, teremos prazer em responder às suas perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Davi. Davi, por favor, pode prosseguir. Obrigada, George. Boa noite a todos e obrigado por estarem conosco hoje. Mais uma vez, em um trimestre marcado por preocupações gerais sobre a atividade econômica e a qualidade dos ativos nos mercados em que operamos, a solidez de praticamente todos os nossos indicadores financeiros permaneceu muito forte, atestando a resiliência do nosso modelo de negócios e a execução da nossa equipe. Como mostrarei nos próximos slides, continuamos a oferecer uma rara combinação de forte crescimento e aumento da rentabilidade em meio aos altos e baixos dos nossos mercados. No primeiro trimestre, nossos números continuaram a demonstrar o efeito composto do alto crescimento da nossa plataforma, juntamente com o aumento da rentabilidade resultando do nosso modelo de negócios. As receitas ultrapassaram 1,6 bilhão de dólares, crescendo 87% em relação ao ano anterior. Nosso lucro bruto atingiu 651 milhões de dólares, um aumento de 124% em relação ao ano anterior, e nossa margem bruta novamente ultrapassou a marca de 40% nesse trimestre, atingindo o nível mais alto desde 2021. Esse crescimento contínuo da receita com expansão da margem bruta
permitiu um aumento significativo no lucro líquido, que chegou a 141,8 milhões de dólares, ou seja, um crescimento de 145% em relação ao lucro líquido ajustado pela CSA do último trimestre. O lucro líquido ajustado atingiu 182,4 milhões de dólares, um aumento de 60% em relação ao trimestre anterior. Enquanto isso, também continuamos a expandir nossa base de clientes a um ritmo forte, encerrando o trimestre com 79,1 milhões de clientes. As adições líquidas foram muito fortes no Brasil, onde recebemos 4,4 milhões de clientes durante o trimestre. Nossos níveis de atividade permanecem robustos em 82%, mesmo com a adição de mais e mais clientes, demonstrando a intensa capacidade de engajamento da nossa plataforma. Esse slide oferece uma visão geral das tendências recentes do nosso desempenho financeiro, destacando a nossa capacidade de aumentar a receita e expandir os lucros. Nos últimos 2 anos, o Nu conseguiu dobrar o número de clientes de 37 milhões no início de 2021 para mais de 79 milhões ao final do primeiro trimestre de 2023 e já ultrapassou 80 milhões de clientes em abril. O forte crescimento da nossa base de cliente, juntamente ao aumento de cross-sell e do upsell implícito no alto engajamento da nossa plataforma, resultou na multiplicação das nossas receitas trimestrais em quase 7 vezes em apenas 2 anos, um CAGR de receita de 3 dígitos nesse período. O próximo gráfico desse slide ilustra nossa capacidade resiliente de subscrição. O lucro bruto trimestral, definido pela receita total deduzida dos custos de funding, das despesas transacionais e das provisões para perdas de crédito, aumentou mais de 5 vezes no período, com as margens de lucro bruto se expandindo proporcionalmente, embora a inadimplência tenha aumentado nos mercados em que atuamos nos últimos 12 meses. Por fim, todos os fatores mencionados acima, combinados com a forte alavancagem operacional da nossa plataforma e a maturação inicial de nossos primeiros produtos no Brasil, resultaram em uma aceleração significativa do crescimento do lucro líquido, principalmente nos últimos 3 trimestres, como pode ser visto no gráfico à direita. Esse efeito composto deve continuar a ser observado nos próximos períodos, proporcionando uma combinação valiosa de crescimento com aumento da rentabilidade em nossa plataforma. No entanto, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais em algumas das principais perguntas que recebemos dos investidores com relação ao potencial de crescimento e à eventual rentabilidade constante da plataforma. No Brasil, onde estamos operando há 9 anos, nossos clientes já representam notáveis 46% da população adulta total do país. É impressionante e, ao mesmo tempo, gratificante pensar que quase 1 em cada 2 brasileiros que possuem um smartphone é cliente do Nubank. No México e na Colômbia, onde estamos há 3 anos ou menos, nossa participação na população total é significativamente menor, o que representa uma enorme oportunidade de crescimento à medida que expandimos nossa oferta de produtos e criamos relacionamentos duradouros com nossos clientes. No entanto, até o momento, a experiência que estamos tendo no México e na Colômbia é mais positiva do que tivemos no Brasil nos primeiros anos. Com 3 anos de operações no Brasil, tínhamos 1,2 milhão de clientes, o que representava uma penetração de menos de 1% da população adulta do país naquela época, menor do que a que temos agora no México e na Colômbia. Até o momento, o México e a Colômbia estão superando o Brasil em praticamente todas as métricas, desde o crescimento de clientes até a monetização inicial, e os planos para esses países estão acima das expectativas. Embora a nossa penetração de clientes no Brasil seja significativa, quando nos aprofundamos na participação de mercado que realmente possuímos em cada profit pool, fica claro que ainda temos muito espaço para expandir a nossa presença. O primeiro insight importante do gráfico desse slide é que 2/3 de todos os lucros dos serviços financeiros dos nossos 3 mercados vêm de produtos relacionados a crédito. Este fato confirma que é praticamente impossível construir uma grande empresa de serviços financeiros na região sem ter a subscrição de crédito como um recurso essencial. É também um dos motivos pelos quais decidimos iniciar o Nu como uma abordagem que prioriza o crédito em 2013, pois começar com pagamentos e depois passar para o crédito geralmente acarreta um risco de execução significativo. Nos últimos 4 anos, começamos a estabelecer novos pontos de apoio em cada segmento de crédito adicional. Atualmente, nosso produto mais maduro é o de cartões de crédito, no qual temos apenas 11% de participação de mercado em volume de compras em nossas 3 geografias. Retomamos o crescimento do nosso produto de empréstimo pessoal quirografário no Brasil e esperamos que esse seja um importante impulsionador do crescimento de receita e dos lucros. No último trimestre, também lançamos ainda em versão beta nosso primeiro produto de empréstimo com garantia, que no Brasil é conhecido como consignado. Estamos muito animados com o feedback que estamos recebendo dos primeiros clientes e esperamos ver uma aceleração significativa
esse segmento nos próximos 4 a 8 trimestres. Além de desenvolver nossa principal capacidade de crédito no Brasil, também lançamos produtos inovadores em investimentos, seguros e marketplace. Como já temos uma das maiores plataformas de consumo totalmente digital do Brasil, podemos trazer novos clientes para essas verticais com um custo de aquisição adicional praticamente nulo e atendê-los com um custo de serviço extremamente eficiente. Isso não apenas nos permite ganhar participação de mercado, mas também aumentar o tamanho de mercado endereçável, pois trazemos consumidores que tradicionalmente não eram atendidos pelos operadores tradicionais. Estamos seguindo um roteiro semelhante no México e na Colômbia nos próximos anos, com o apoio de plataformas de tecnologia desenvolvidas internamente, que nos proporciona velocidade e qualidade. Além da significativa trajetória de crescimento que temos pela frente, a clara tendência dos últimos 9 trimestres demonstra a importante alavancagem operacional da plataforma e seu potencial de gerar lucros. Ser o fabricante de menor custo em um setor que esse setor é uma posição estratégica muito importante e acreditamos que estamos chegando a esse ponto no Brasil. Os gráficos desses slides ilustram esse fato com relação aos nossos negócios no Brasil, que é o nosso mercado mais maduro. À esquerda, mostramos o índice de eficiência da nossa unidade brasileira ao longo do tempo. No curto período em que operamos no país, pelo menos se comparado com os bancos tradicionais, conseguimos apresentar os melhores índices de eficiência da categoria, com um índice em retorno em torno de 30%. Enquanto isso, o gráfico à direita fornece prova da alavancagem operacional da nossa plataforma. O nosso ARPAC mensal, ou receita média por cliente ativo, aumentou 2,5 vezes entre o primeiro trimestre de 21 e o primeiro trimestre de 23, enquanto o nosso custo de servir mensal permaneceu praticamente inalterado. É bastante impressionante, mas isso é apenas o início do processo. O ARPAC mensal das nossas safras maduras já está acima de $20, mais do que o dobro da nossa média geral atual, e o ARPAC mensal dos bancos tradicionais está acima de $40. À medida que aumentarmos nossa participação nos profit pools que estamos almejando e diminuirmos a diferença de ARPAC em relação aos nossos pares, tudo isso mantendo um custo de servir mensal abaixo de $1 por cliente, acreditamos que o nosso índice de eficiência estabelecerá novos recordes e a nossa rentabilidade continuará a aumentar. E falando sobre retornos, gostaria de destacar a evolução das principais métricas financeiras que apresentamos no último trimestre, tanto para a nossa holding quanto para as operações brasileiras. O ritmo continuou no primeiro trimestre, como vocês podem ver pelos números desse slide. À medida que as nossas operações brasileiras amadurecem, os resultados positivos continuam a se acumular e a rentabilidade vem aumentando. Nosso lucro líquido ajustado no Brasil atingiu a impressionante marca de $200 milhões no primeiro trimestre, representando um ROI ajustado de 43%. Alcançamos esses resultados mantendo o índice de capital regulatório de 18,7%, um aumento de mais de 80% em relação ao mínimo exigido de 10,5%. À medida que nossas 3 geografias crescem, aproveitamos os benefícios da alavancagem operacional inerente ao nosso modelo, nossa holding está começando a converter seu potencial em lucros. O lucro líquido ajustado da Nu Holdings de $182,4 milhões no primeiro trimestre implica num ROI ajustado de 14%. Embora nossos níveis atuais de rentabilidade já estejam no mesmo patamar de muitos bancos tradicionais da região da América Latina, é importante observar que o nosso excesso de capital de mais de $2 bilhões significa que estamos extremamente bem capitalizados. Também é importante lembrar que estamos apresentando esse nível de rentabilidade mesmo enquanto, ao mesmo tempo, continuamos a investir bastante em produtos futuros e, ao mesmo tempo, aumentamos as receitas em 87% ano contra ano, uma taxa de crescimento de receita que poucas instituições financeiras em escala conseguem apresentar. Como visto, estamos muito empolgados com o momento do negócio e agora eu gostaria de passar a palavra ao meu sócio e CFO, Guilherme Lago, que trará mais detalhes sobre os números. Lago, pode prosseguir. Obrigado, Davi, e boa noite a todos. Como o Davi mencionou, entregamos outro trimestre com sólidos KPIs operacionais e financeiros. Fizemos tudo isso aproveitando a mesma estratégia simples, poderosa e geradora de valor que temos agora já empregado há alguns anos. Esta estratégia pode ser resumida em 3 princípios orientadores. Primeiro, continuar a aumentar nossa base de clientes nos mercados em que operamos e também converter rapidamente novos clientes em clientes ativos. Em segundo lugar, expandir a receita média por cliente ativo, ou ARPAC, por meio de cross-selling e também upselling. E, em terceiro lugar, proporcionar crescimento, enquanto, ao mesmo tempo, manter um custo operacional mais baixo do setor. Assim como nos períodos anteriores, nossos resultados do primeiro trimestre mostram como continuamos a executar cada um desses pilares. Vamos analisar com mais detalhes.
Durante o primeiro trimestre, nossa base de clientes aumentou em ritmo sólido. Adicionamos 4,5 milhões de clientes para um total de 79,1 milhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. No Brasil, nosso ritmo de adições líquidas mensais continuou em quase 1,5 milhão de clientes, a grande maioria dos quais ainda vem de indicações, o que significa menor custo de aquisição e ativação mais rápida. Nossa base de clientes no México e na Colômbia também evoluiu positivamente e provavelmente se acelerará ainda mais quando conseguirmos ter nossa conta corrente ativa e funcionando em ambos os países. Isso já aconteceu no México, onde acabamos de ultrapassar a marca de 500 mil contas correntes abertas em menos de uma semana após o lançamento oficial do Cuenta Nu. Quando adicionamos clientes, nossa meta é ativá-los e fazer com que eles se envolvam com a nossa plataforma e nos amem loucamente. Com base nisso, o primeiro trimestre também foi um sucesso. Nossa taxa de atividade mensal aumentou para 82,1%, acima dos 78% registrados no ano anterior, o novo aumento trimestral consecutivo. Estamos observando um impulso positivo e crescente na atividade em todos os nossos 3 mercados. O segundo pilar da nossa estratégia é a expansão da receita. O primeiro gráfico é o nosso gráfico de relacionamento bancário primário. Ele representa a porcentagem dos nossos clientes ativos que transferem para nós todos os meses mais de 50% de sua renda após os impostos. Cerca de 60% dos nossos clientes ativos já são clientes de relacionamento bancário primário, e o ritmo em que os nossos clientes ativos se tornam nossos clientes de relacionamento bancário primário tem sido cada vez mais rápido ao longo do tempo, impulsionado por 2 tipos de fatores. Primeiro, fatores externos, como a Covid, o Pix e a crescente adoção geral de serviços bancários digitais. Segundo, fatores internos, como o lançamento de novos produtos e recursos de alta qualidade. O segundo gráfico é o nosso gráfico de cross-sell de produtos. À medida que lançamos novos produtos, conseguimos vendê-los com sucesso aos nossos clientes e assim conquistamos o direito de ser seu principal relacionamento bancário. Agora, o terceiro gráfico é o nosso gráfico do ARPAC. Ele representa o efeito composto do nosso crescente envolvimento com o cliente, mostrado no primeiro gráfico, com o crescente cross-sell de produtos, mostrado no segundo gráfico. No último trimestre, nosso ARPAC mensal atingiu o recorde de $8,6. No entanto, os ARPACs mensais das nossas safras mais maduras já estão acima de $20, e os ARPACs mensais dos clientes que compraram nossos 3 produtos principais, que são conta bancária, cartão de crédito e empréstimo pessoal, estão acima de $30. Temos um longo caminho pela frente. Nesse slide, o gráfico à esquerda mostra que o nosso ARPAC mensal continua a crescer sequencialmente e aumentou 30% em relação ao ano anterior em uma base cambial neutra. O crescimento do nosso ARPAC, juntamente com a expansão da nossa base de clientes, levou a um aumento de 87% nas receitas ano a ano para $1,6 bilhão, também um número recorde. Esse slide fornece mais detalhes sobre o nosso negócio de cartões. No caso dos cartões, os volumes de compra são sazonais, mais altos no quarto trimestre e mais baixos no primeiro trimestre de cada ano. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, nosso volume de compras aumentou 48% em uma base neutra em termos cambiais, chegando a $23,3 bilhões, mantendo sua forte trajetória de crescimento. O gráfico à direita mostra como os volumes de compras se expandem à medida em que as safras de clientes evoluem e amadurecem. As safras mais antigas continuam a comprar em volumes maiores, gastando de 3 a 4 vezes mais por mês do que as safras mais recentes. Como mencionamos anteriormente, em média, os gastos com cartão de crédito de um cliente triplicam quando ele está conosco há mais de 24 meses. Esperamos que o efeito cumulativo da adição de milhões de clientes a cada mês, juntamente com a maturação desses novos clientes em padrões de gastos historicamente observados, forneça amplo suporte para o crescimento dos volumes de compras futuras.
Analisando as tendências de volumes de compras relatadas para o setor, o Nu entrou o último trimestre com uma participação de mercado de cerca de 13,6%, somando cartões de crédito e pré-pagos, um aumento de 40 basis points no trimestre. Nesse trimestre, nosso portfólio de financiamento ao consumo, composto por cartão de crédito e empréstimos pessoais, atingiu 12,8 bilhões de dólares, um aumento de 54% com relação ao ano anterior. Apesar da sazonalidade negativa nos volumes de compra, o total de recebíveis de cartões de crédito cresceu sequencialmente e aumentou 64% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento de clientes e pela evolução natural da nossa metodologia Low and Grow. Mais importante ainda, nossa carteira de crédito pessoal cresceu significativamente no trimestre. Como vocês devem se lembrar, durante a maior parte de 2022, fomos cautelosos com as originações de empréstimos pessoais, que foi uma postura resultante do aumento do risco que percebemos no produto durante o período. A partir do final do ano passado, como o Youssef irá explicar mais adiante, nossa carteira superou nossas expectativas em termos de desempenho, o que nos deu confiança para adotar medidas mais ousadas com as originações. Como resultado, nossa carteira de crédito pessoal aumentou 18% em relação ao trimestre anterior, atingindo 2,3 bilhões de dólares. Passemos agora ao detalhamento dos empréstimos com receita de juros. Em nosso portfólio, continuamos a seguir a estratégia de aumentar a participação de nossos empréstimos com cartão de crédito que rendem juros. Neste TRI, nossos saldos de parcelas que rendem juros mais uma vez ganharam participação, representando um recorde de 16% de nossa carteira de empréstimos com cartão de crédito. Preferimos parcelas que rendem juros em que vemos taxas de retorno atraentes e ajustadas ao risco, que nos permitem monetizar ainda mais nosso negócio de cartão de crédito, em vez de recebíveis rotativos, em que vemos um perfil de risco-retorno menos favorável e maior seleção adversa. Intencionalmente, não expandimos nossa participação nos recebíveis rotativos, que continuaram em 7% do total de recebíveis de cartão de crédito pelo terceiro trimestre consecutivo. Por causa disso, a Nu ampliou a diferença em relação ao mercado, em que os recebíveis rotativos representavam 18% dos recebíveis de cartão de crédito ao final do primeiro trimestre. O desempenho de nossas safras de empréstimos pessoais melhorou nos últimos meses, o que nos deu a convicção necessária para aumentar nossa originação de empréstimos. Como nosso portfólio continua a demonstrar forte resiliência e desempenho, aumentamos progressivamente nosso apetite pelo risco, empregando o capital de forma rentável e consistente. Nosso lançamento de empréstimos consignados contribuiria para essa estratégia, reforçando nossas oportunidades de crescimento na originação. Estamos confiantes em nossa capacidade de impulsionar o crescimento responsável do crédito. Essa convicção é apoiada por nossa plataforma de subscrição de crédito, que é a melhor de sua categoria, nossa sólida base de capital e nossa ampla liquidez. Falando agora sobre funding, apoiados pelo crescimento de nossa base de clientes, os depósitos totais aumentaram 34% ano contra ano. É importante observar que os quartos trimestres são sazonalmente fortes para a entrada de depósitos, enquanto os primeiros trimestres são sazonalmente fracos. Nosso índice de loan to deposit, ou crédito-depósito, atingiu 32% nesse TRI, mostrando que o Nu otimizou o uso desses depósitos trimestre após trimestre. No quarto TRI de 2022, nosso custo de captação caiu para o nível mais baixo de todos os tempos, 78% da taxa de depósito interbancário, impulsionado por 3 fatores: o impacto total das recém-lançadas caixinhas, a mudança na remuneração da NuConta e os níveis sazonalmente mais altos dos depósitos no final do ano. Como havíamos antecipado previamente, nosso custo de captação deve oscilar para cima, para aproximadamente 80% do CDI, nos 3 primeiros trimestres do ano. Nesse contexto, o nível de 81% do CDI observado neste TRI está alinhado às nossas expectativas e também mostra que estamos começando a destravar o valor da forte franquia de passivos que conseguimos construir. Com o recente lançamento da Cuenta Nu, no México, que em menos de uma semana após o lançamento oficial já ultrapassou 500 mil contas abertas,
Estamos oferecendo uma proposta de valor mais atraente para os clientes do país. E devemos conseguir fazer o onboarding de mais pessoas, mês após mês, ajudando a fortalecer ainda mais nossa franquia de depósitos no país. Esperamos que o mesmo ocorra em breve na Colômbia. A combinação do crescimento contínuo de nossa carteira de crédito com o novo normal em nosso custo de captação contribuiu para a expansão de nossa margem financeira bruta, ou NII, e da margem financeira líquida, NIM, para níveis recordes. Nossa NII atingiu 815,3 milhões de dólares nesse trimestre, com um impressionante crescimento de 138% em relação ao ano anterior. Nossa NIM aumentou 2,2 pontos percentuais em relação ao TRI anterior e 7,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, atingindo 15,7%. Voltemos nossa atenção agora para o último pilar de nossa estratégia geral: manter um baixo custo de servir. Continuamos a acreditar que nossa plataforma é uma das mais custo-eficazes no atendimento aos clientes nos mercados em que atuamos. No primeiro TRI de 2023, nosso custo de servir por cliente ativo foi de 80 centavos de dólar, em grande parte estável ano contra ano, enquanto no mesmo período nossa ARPAC aumentou 30%. Isso ilustra a forte alavancagem operacional de nosso modelo de negócios. Olhando para o futuro, como dissemos em trimestres passados, esperamos que nosso custo de servir permaneça em $1 ou menos, pois a escala nos dá uma significativa alavancagem operacional e poder de barganha com nossos fornecedores. Nosso lucro bruto foi de 651 milhões de dólares no primeiro TRI, um aumento de 124% em relação ao ano anterior, representando uma aceleração significativa em relação ao crescimento registrado no último trimestre. Seguindo uma tendência semelhante, nossa margem de lucro bruto de 40,2% no primeiro TRI, quase 7 pontos percentuais maior ano contra ano, consolidando a aceleração do ritmo de expansão iniciado no terceiro TRI de 2022. Alcançamos esse resultado mesmo com um montante maior de provisões neste trimestre, em decorrência da expansão na originação de nossa carteira de crédito, pois antecipamos as provisões, e de um custo de captação ligeiramente maior, comparado ao trimestre passado, devido a padrões sazonais mencionados anteriormente. Continuamos a ver a alavancagem operacional como uma característica definidora de nossa estratégia. Isso é mais bem ilustrado por nosso índice de eficiência, que no primeiro TRI melhorou pela quinta vez consecutiva, atingindo novo mínimo histórico de 39%, ou 33,5%, excluindo a remuneração baseada em ações. Esse nível de eficiência já classificaria a Nu Holdings como um dos bancos mais eficientes da América Latina. Isto posto, consideramos que isso é apenas o começo, pois esperamos nos beneficiar de todo o potencial da alavancagem operacional de nossa plataforma, à medida que continuamos a aumentar nossa base de clientes, a fazer upselling e cross-selling de produtos, a lançar novos recursos e a trazer resultados em nossas novas regiões geográficas, México e Colômbia, que ainda trabalham com déficits. Na verdade, analisando apenas o Brasil, já estaríamos operando com níveis de eficiência cost to income na casa dos 30 e poucos, o que provavelmente nos colocaria como os mais eficientes entre os grandes players do país, embora ainda estejamos nos estágios iniciais de nosso ramp-up. Por fim, no que se refere ao lucro líquido, registramos mais um TRI de melhor desempenho nos resultados, melhor bottom line. Nosso lucro líquido ajustado e lucro líquido totalizaram 182,4 milhões e 141,8 milhões de dólares, respectivamente. A nosso ver, esses resultados animadores estão validando nossa estratégia e modelo de negócios. Embora estejamos animados com os resultados do primeiro TRI, é importante reforçar que administramos nossos negócios visando a criação de valor no longo prazo. Isso pode exigir investimentos adicionais no curto prazo, com o objetivo de otimizar nossas oportunidades de longo prazo.
Para repassar nosso desempenho no primeiro trimestre de um ponto de vista diferente, gostaria de destacar as vantagens sustentáveis que estamos mantendo em todos os 4 pilares de custo. No custo de adquirir, acrescentamos mais de 4 milhões de clientes no TRI, com o mesmo CAC baixo dos períodos anteriores. No custo de servir, apesar da inflação persistente nos países em que atuamos, bem como de 2 negócios que ainda não atingiram escala, nosso custo de servir permanece abaixo de $1. Custo do risco. Gerenciamos com sucesso o risco em nossa carteira de crédito em meio a um cenário muito desafiador e continuamos a superar os concorrentes quando comparamos maçã com maçã. O Youssef fornecerá mais detalhes em breve. E, finalmente, o custo de captação. Começamos a destravar o potencial de nossa franquia de depósitos, começando a fechar o gap negativo que tínhamos na comparação com os bancos estabelecidos e ampliando o gap positivo ante as outras fintechs. Estamos muito animados com o que conseguimos alcançar e confiantes em nossa capacidade de desenvolver e aumentar a escala dos melhores produtos da categoria, expandir internacionalmente e operar com custos baixos. Agora gostaria de passar a palavra para Youssef, nosso presidente e diretor executivo de operações, que explicará alguns detalhes e destaques sobre a qualidade de nossos ativos. Obrigado, Lago. Boa noite. Eu agora vou abordar alguns indicadores-chave da qualidade dos ativos e da saúde da carteira de crédito no primeiro TRI de 2023. Vamos começar com as tendências de inadimplência ou NPL. Sazonalmente, o primeiro TRI representa um ponto alto para as inadimplências em estágio inicial. Especificamente, inadimplências de 15 a 90 dias aumentam em média 80 basis points do quarto para o primeiro TRI, com base em nossos dados históricos e em linha com o restante do mercado. No primeiro TRI de 2023, nosso índice NPL 15 a 90 ficou em 4,4%, aumentando 70 basis points em relação ao quarto TRI do ano passado, o que é 10 basis points inferior à nossa tendência histórica. Esse aumento sazonal, ligeiramente inferior ao normal, foi impulsionado principalmente pela melhoria em nossa carteira de empréstimos pessoais, resultado das medidas que tomamos no ano passado. Nosso índice de inadimplência 90+, aumentou de 5,2% para 5,5% como resultado do fluxo normal pelos grupos de inadimplência. Como discutimos no passado, 90+ é uma métrica de estoque, não de fluxo. Portanto, a gente obtém esse tipo de dinâmica de empilhamento ao longo do tempo. E como não vendemos nenhum empréstimo inadimplente, não temos o efeito de purga da venda de ativos, que reduziria artificialmente as taxas de inadimplência. Com relação às renegociações de empréstimos, elas permaneceram em torno de 8% da carteira no primeiro TRI, sendo que metade delas vem de clientes que estão em dia e não vencidos no momento da renegociação. Isso resulta de facilitarmos muito para os nossos clientes terem o controle ativo de suas finanças. Muitos clientes aproveitam esse recurso e acessam diretamente o aplicativo do Nu para editar seus empréstimos e cronogramas de pagamento, tornando-os mais convenientes e mais bem sincronizados. Isso é contabilizado como renegociação, embora não seja necessariamente representativo de uma situação de estresse de crédito. Os 6 gráficos nesse slide mostram a série temporal de inadimplência para empréstimos com cartão de crédito por faixa de renda, em que a linha roxa representa o Nu e a linha cinza o setor. Como nos trimestres anteriores, continuamos a ter um desempenho superior ao do setor em uma base similar, like for like. Para as faixas de renda mais baixas, nossa vantagem comparativa continua ainda mais pronunciada. As provisões continuam a crescer, impulsionadas principalmente pelo crescimento em nossa carteira, seguindo a mesma dinâmica dos TRIs anteriores. Nós provisionamos logo que originamos os empréstimos com base nas perdas esperadas para a vida do crédito e de acordo com a metodologia de perdas esperadas do IFRS 9. O aumento das provisões no primeiro TRI, portanto, está diretamente relacionado ao aumento dos volumes de originação que registramos no TRI. Apesar dos volumes mais altos de provisão, nossa NIM ajustada ao risco atingiu outro valor máximo recorde de 6,6%, aumentando 120 basis points em relação ao TRI anterior. Em comparação com o ano atrás, a melhoria ainda mais acentuada com a NIM ajustada ao risco, aumentando quase 4 vezes em comparação com os níveis do primeiro TRI de 2022. Eu agora gostaria de passar o call de volta para o nosso fundador e CEO, Davi Vélez, para seus comentários finais. Obrigado, Youssef. Ao encerrarmos, gostaria de deixá-los com algumas reflexões sobre o futuro. Nesta semana, estamos completando 10 anos de existência e não
Poderíamos estar mais animados com o que está por vir para o Nu. Em 10 anos, conseguimos acumular uma combinação de habilidades e capacidades que nos posicionam em um lugar muito diferenciado. Como resultado de um trabalho muito árduo em nossa missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas, construímos uma das marcas mais queridas e confiáveis no Brasil, cada vez mais no México e na Colômbia também. Alcançamos uma escala significativa no Brasil que nos permitiu atingir um nível de eficiência operacional que podemos repassar aos nossos clientes por meio de produtos cada vez melhores e a preços mais baixos, possibilitando um avanço acelerado. Reunimos dados significativos, além de uma infraestrutura de dados sofisticada, que é cada vez mais uma peça-chave de nossa estratégia de design de produtos e inteligência artificial. Criamos recursos exclusivos em subscrição de crédito e serviços financeiros, o que nos ajuda a desenvolver um motor de lucro que usaremos para reinvestir em outros serviços, verticais e geografias. E, por fim, acreditamos que reunimos uma das melhores equipes de tecnologia e produtos do mundo, algo único para uma empresa latino-americana. Esses ingredientes são peças importantes para o que decidimos construir agora, nos próximos 10 anos. E ao planejarmos o longo prazo, acreditamos que é uma oportunidade de nos vermos mais como uma plataforma de consumo, que permite a otimização do dinheiro em nome de seus usuários. Denominamos essa nova categoria de Money Platform. A Money Platform é uma plataforma de tecnologia que tem como núcleo a otimização do dinheiro em nome de seus usuários, da mesma forma que uma plataforma social tem como núcleo as interações sociais, como textos, fotos e vídeos. A missão da Money Platform é ajudar os consumidores e pequenas empresas a otimizar totalmente a criação e o uso de seu patrimônio em todas as decisões financeiras, desde investimentos e empréstimos até gastos diários. A maioria das pessoas físicas e pequenas empresas não só tomam decisões financeiras ruins, seja investindo em produtos subótimos, gastando demais em bens ou fazendo empréstimos excessivos, como também costumam pagar taxas de juros e tarifas excessivas ou desnecessárias a intermediários. Esses custos podem ser prejudiciais ao bem-estar econômico de toda a sociedade. Imagine a quantidade de riqueza adicional que se poderia criar para cada membro da sociedade se todas as decisões relacionadas a dinheiro, inclusive a compra de bens certos pelo menor custo, fossem sempre otimizadas. Essa é uma visão que perseguimos há algum tempo, mas estamos muito animados com a forma como os avanços da inteligência artificial regenerativa nos ajudarão acelerar o atingimento dessa meta e pretendemos fazer investimentos metodicamente para aproveitar essa oportunidade. Nossa estratégia para chegar lá é continuar construindo uma plataforma financeira digital abrangente que ofereça os melhores produtos financeiros totalmente digitais nas 5 estações financeiras: gastar, economizar, investir, proteger e tomar empréstimos. Paralelamente, usamos a marca, a escala, os dados, a rentabilidade e o talento que temos para ir além dos serviços financeiros e permitir que nossos clientes comprem produtos e serviços de nossos parceiros do Marketplace. Ao pensarmos nos próximos 10 anos, realmente sentimos que tudo ainda está no começo para o Nu. Esperamos mantê-los informados sobre o progresso dessa visão. Gostaríamos de responder às suas perguntas agora. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, pressionem o botão Reaction, reação, e cliquem em Raise Your Hand, levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, podem sair da fila clicando em Put Your Hand Down, abaixe a mão. Por favor, limitem-se a uma pergunta e a uma pergunta de follow-up. Caso tenham outras perguntas, entre novamente na fila. Perguntas também podem ser enviadas online a qualquer momento, hoje usando a caixa de perguntas e respostas no webcast. Eu gostaria de passar a palavra para o Sr. York Friedman, diretor de Relações com Investidores. Obrigado, operadora. A primeira pergunta vem de Jorge Kuri, do Morgan Stanley. Olá a todos, boa tarde e parabéns pelos números fantásticos e também parabéns pelo seu 10º aniversário. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre empréstimos consignados, que é um grande produto e que vocês estão agora operando, pelo menos por enquanto, como um teste beta, mas está pronto para ser lançado. Eu gostaria de saber se alguns desses resultados que vocês estão vendo até no momento, que tipo de cross-selling vocês estão conseguindo? Se na maioria vem de funcionários públicos, quais são as taxas ou vencimentos que os seus clientes estão pegando, e quanto ao ARPAC, qual seria o ARPAC para um consignado, o que isso tem de impacto no seu retorno sobre o patrimônio?
Então, em geral, como é que isso muda os seus KPIs, os seus indicadores? Muito obrigada. Jorge, muito obrigado pela sua pergunta. Aqui é o Lago. Eu vou tentar compartilhar algumas das minhas observações e depois eu vou passar para meu colega falar sobre as nossas experiências mais recentes. Entrar na parte de consignado para nós foi algo muito importante, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista estratégico. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante dar um passo para trás para se dar conta que o consignado é um dos artigos mais importantes do financiamento ao consumo, porque ele representa quase 60,5 bilhões de reais, e também é um dos pools de lucros, profit pools, mais importantes que nós temos na região. Se nós pegamos os números de previdência social que temos e levarmos para o nosso banco de dados, eles representam 31% de todo o empréstimo consignado do Brasil, o que significa que não precisamos nem sair fora do nosso território para podermos alcançar 1/3 desse mercado muito grande. E pretendemos fazer isso, temos... Após cada acordo de garantia, já começamos a trabalhar com a oferta de consignado para os funcionários públicos e também dissemos que vamos acompanhar isso com consignado para pensionistas e aposentados. E pretendemos expandir isso progressivamente à medida que a gente vai amadurecendo mais o conhecimento sobre esse produto. Com relação ao Unit Economics e como nós esperamos que isso tenha um impacto no nosso economics geral como empresa, a taxa de juros dos consignados são menores do que a taxa de juros dos cartões de créditos ou dos empréstimos quirografários. Então, mais ou menos, ao mesmo tempo, o consignado oferece os mais baixos índices de inadimplência do mercado e, ao mesmo tempo, também há uma exigência muito pouca de capital regulatório, apenas 50%, que é o que você precisa para empréstimo pessoal quirografário. Agora, a consequência desse efeito composto e também o fato de que nós não vamos usar brokers de empréstimos, vamos fazer originação diretamente com o consumidor, nós vamos renovar de mais ou menos 15 a 18% de custo de originação. Esse é um produto que pretendamos também ter um ROI de mais de 3%. Portanto, esperamos que duas coisas aconteçam no nosso economic geral da empresa. Em primeiro lugar, a aceleração da carteira de crédito pessoal e depois, em segundo lugar, uma progressão para baixo, negativa, da inadimplência. E vamos sentindo como é que os nossos clientes se comportam com esse produto. Muito obrigada pela resposta, Jorge. Eu tenho alguns outros comentários com relação ao que o Lago falou. Do ponto de vista do produto, é ainda muito incipiente. Aí lançamos o produto e ele está assim, em lançamento desde apenas abril. Mas nós seguimos uma forma muito clássica do Nubank, que é lançar um produto móvel, que pode ser acionado pelo celular, diretamente pelo consumidor, com tipo de precificação, termos e condições muito claras. O feedback que estamos tendo dos primeiros clientes que começaram a solicitar empréstimos consignados, principalmente o SIAP, é um encantamento com relação à simplicidade e transparência do produto, e como é fácil entender o produto. E estamos em meio ao teste de um espectro maior de precificação, que será otimizado com o tempo. Mas o que nós observamos é que há um grupo de clientes que são muito reativos à precificação, e o fato de que nós podemos alavancar a nossa vantagem de custos, como foi mencionada pelo Lago, para dar aos clientes um preço mais justo. Então, há uma combinação entre preços justos e um produto simples, nos deu a resposta que realmente excedeu nossas expectativas logo no início do lançamento do produto. Estamos sendo muito cautelosos nesse processo de rollout para que o produto tenha a precificação certa e a experiência seja boa para os clientes. Mas não poderíamos estar mais animados desde o lançamento do produto. Como disse o Lago, o consignado SIAP é apenas a primeira etapa do nosso mapa de consignado para esse ano e mais adiante. E veremos outros grupos de funcionários públicos
à medida em que eles vão entrando no nosso roadmap e vão, né, se engajando conosco. Bom, muito obrigada pela resposta. A próxima pergunta vem da linha do Tito Labarta, do Goldman Sachs. Olá, boa noite a todos e muito obrigada por acatarem a minha pergunta e também parabéns pelos resultados tão sólidos. A minha pergunta tem a ver com o crédito pessoal. Eu vi uma aceleração forte nas originações nesse trimestre, a despeito da deteriorização da qualidade do ativo e da sazonalidade. Então, o que vocês enxergam olhando daqui para frente? Quais são os sinais iniciais e como é que está a perspectiva da qualidade do ativo e se vocês acham que esse produto vai se acelerar mais ainda esse ano? Como é que isso vai continuar crescendo no decorrer do ano e também, potencialmente, talvez vejamos uma melhoria na qualidade do ativo? Oi, Tito, obrigada pela pergunta. Aqui é o Youssef. Com relação à carteira de crédito pessoal quirografária, em meados do ano passado, nós desaceleramos a originação um pouco, porque havia mais incerteza naquela época com relação a qual seria a normalização pós-Covid. Ainda não tínhamos um ponto de referência, enquanto que com cartões de créditos, né, a coisa era diferente, mas estávamos muito cautelosos. Desde então, nesse período, fizemos muitas melhorias. Precificação, em termos de modelos, em termos da resiliência da originação, e acumulamos, portanto, muito mais dados sobre clientes e entre produtos. Então, o que nós vemos aqui é um resultado conjunto de todos esses fatores. Nós observamos o desempenho das nossas safras mais recentes sendo bem forte, e, na verdade, até um pouco melhor do que o esperado. E isso nos deu mais confiança para nós acelerarmos ainda mais o crescimento neste segmento. Como um ponto à parte, o movimento da inadimplência, na verdade, é até melhor do que a sazonalidade, né? Normalizado para padrões sazonais, isso excedeu um pouco a nossa experiência. Agora, olhando para o futuro, isso nos dá mais confiança para continuarmos a acelerar o crescimento nessa área de categoria de crédito quirografário. Ótimo, isso ajudou. Se eu puder fazer uma follow-up. Eu vejo que vocês continuam a acelerar o crescimento, tanto aqui quanto também em cartões de crédito. Vocês também tiveram um forte crescimento na área de empréstimos consignados. Vocês entregaram cerca de um ROI de 11% no trimestre. À medida em que vocês aceleram a sua carteira de crédito, como foi mencionado, para ser bem rentável, vocês têm que emprestar. E essa rentabilidade, vocês acham que ela vai continuar a subir à medida em que vocês vão aumentando a carteira de crédito, presumindo que vocês vão gerenciar bem, né, a qualidade do ativo, como tem feito até o momento? Oi, Tito, aqui é o Lago. Obrigada pela sua pergunta. Nós esperamos que os níveis de rentabilidade que já demonstramos nos últimos 2 trimestres no Brasil e também no geral, permaneçam a níveis sustentáveis. Nós não damos guidance de aonde eles estarão precisamente, mas se você olhar a nossa operação no Brasil, nós estamos longe de chegarmos a uma estrutura ótima em termos de custo e também em termos de alavancagem. Ainda há muito mais espaço para melhoria e continuaremos a investir no futuro. No futuro, vamos continuar investindo nas despesas de custos, estamos também trabalhando para desenvolver novos produtos no futuro. Mas se vocês olharem as outras geografias onde esperamos ter níveis semelhantes de retornos, alavancando as nossas vantagens que temos com a nossa estrutura de custo. Tito, é o Davi aqui, eu tenho mais um ponto a mencionar. Para ser sincero, isso não deve vir como surpresa, porque está bem consistente com a visão que nós já discutimos com investidores já há uma década com relação à eficiência do nosso modelo de negócios. No momento em que conseguimos atender 80 milhões de clientes, com 8 mil pessoas, a partir de uma localidade central, e o nosso custo de servir, que é 20 vezes mais eficaz do que os bancos tradicionais, sem, né, agências bancárias, e nós usamos dados para
para fazer cross-selling, sem custo adicional, né, da aquisição de clientes, finalmente nós podemos demonstrar uma operação madura como a do Brasil. Mas ainda é uma operação onde estamos crescendo, né, 100% ano contra ano, e ainda estamos investindo muito para crescer mais no Brasil em 2024, 25 e 26. Investindo muito em novos produtos e verticais que já poderão gerar mais receita no futuro. E há muitas oportunidades para gerar retorno sobre o patrimônio e aumentar os níveis. E ainda, eu diria, está consistente com a maneira como nós já vimos dito que esse modelo tem muitas vantagens de custo. Ficou muito claro. Muito obrigada, Davi. Muito obrigado, Lago. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Vaz, do Credit Suisse. Muito obrigado a todos pela oportunidade e parabéns pelos fortes resultados. De fato, é impressionante ver a alta rentabilidade no Brasil depois de atingirem já um nível de maior maturidade. No México e na Colômbia, em que ainda estamos nos estágios iniciais, seria muito útil se pudessem compartilhar conosco alguns insights sobre as safras de 2022 em termos de ARPAC e evolução, e talvez comparar com o Brasil e com o potencial do Brasil. E, se possível, eu fiquei curioso com a citação do Jag numa entrevista, eu não ouvi 100%, mas fazia as perguntas corretas para determinar as dores. Então, eu queria saber, no México, comparado com o Brasil, como é que isso tem acontecido, considerando as particularidades de cada país. Muito obrigada. Oi, Daniel, aqui é o Youssef. Com respeito ao benchmarking da Colômbia e do México em comparação com o Brasil, eu decomporia em 3 partes, comparando cartão de crédito, por exemplo, produtos de cartão de crédito nos 3 mercados. Uma das principais diferenças que nós vemos é que no México e na Colômbia, os consumidores tendem a usar o cartão de crédito não só como um meio de pagamento, mas como um veículo de tomar empréstimo. Então, temos muita taxa de crédito rotativo, que por sua vez aumenta a ARPAC. E os NPLs, as inadimplências também aumentam, mas em termos de retorno, os níveis são comparáveis, em termos de ROI e retorno sobre capital. O segundo ponto que eu faria é que quando olhamos a nossa experiência até aqui, 3 anos desde o lançamento no México e 1 ano e meio desde que lançamos na Colômbia, se é que podemos dizer, o playbook do Brasil funcionou muito bem nos 2 países. E nós conseguimos capitalizar em cima de todo o trabalho que foi feito no Brasil, nas plataformas que desenvolvemos aqui, e executamos mais rapidamente tudo isso no México e na Colômbia. Então, um tempo de mercado mais rápido, um tempo mais rápido para lançar novos produtos e recursos e até níveis mais altos de NPS e penetração comparado com o Brasil, considerando a linha do tempo. E, finalmente, a terceira coisa que eu mencionaria é que, além de cartão de crédito, como o Lago já mencionou em comentários anteriores, a introdução da conta no México vai mudar o jogo para nós, porque vai nos permitir dizer agora sim para oferecer um produto e dizer sim para todo mundo que se candidate ao Nu. Vai nos permitir coletar muito mais dados para fazer uma subscrição melhor para os clientes e vai nos permitir construir uma base de depósitos locais mais sólida para poder crescer os produtos de crédito e os produtos de cartão de crédito daqui para frente. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Geoffrey Elliott, da Autonomous. Geoffrey, a sua linha já está habilitada. Pode falar. Olá, agora conseguem me ouvir? Sim. Ótimo, obrigado. Tem havido uma certa discussão em relação a mudanças na forma como o mercado de cartão de crédito funciona no Brasil, atingindo um teto nas taxas de rotativo, que eu sei que podem ser muito altas. Qual que é o seu entendimento do que vai dar com isso? Se é que isso vai mudar alguma coisa? Oi, Geoffrey.
Aqui é o Lago. Obrigado pela sua pergunta. Olha, a discussão em relação a rever os aspectos econômicos de cartões de crédito no Brasil, enfim, são um processo que acontece há muitos anos envolvendo o governo e muitos participantes do setor. Essas discussões não são simples, porque o tópico é altamente complexo, e é altamente complexo, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, cartão de crédito é uma indústria muito grande no Brasil, corresponde a 40% de todos os gastos. Em 2022, o volume de compras em cartão de crédito foi superior a 2 trilhões de reais. Então, qualquer perturbação nessa indústria pode ter consequências grandes no consumo do país. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, cartões de crédito no Brasil é uma indústria muito complexa. Só 25% dos recebíveis rendem juros versus 70% em outros países. E isso cria uma série de idiosincrasias e subsídios cruzados. Sem mencionar que a indústria tem muitos stakeholders, adquirentes, consumidores, estabelecimentos, etc. Então, é um quebra-cabeças muito complexo para a gente montar. Nós tivemos a oportunidade de nos engajar em um diálogo muito construtivo com o governo brasileiro e outros participantes da indústria. E acreditamos que o governo brasileiro compreendeu plenamente e assimilou as complexidades do setor de cartões de crédito e as múltiplas alavancas econômicas que existem, como taxas de intercâmbio bancário, taxas de juros, e você não consegue mudar uma coisa sem mudar outra. Então, é provavelmente prematuro demais a essa altura tirar qualquer conclusão ou ter alguma expectativa em relação a como e quando essas discussões vão avançar. Estamos muito confiantes de que acontecerão de uma forma muito equilibrada, que não vai colocar em risco os ganhos da inclusão financeira e da concorrência que se desenvolveram no país na última década. E eu acho que os 43% de ROI no Brasil, que foi um número muito impressionante, mas vocês acham que isso poderia se tornar problemático nessas discussões? O pessoal pode olhar os retornos e pensar assim, nossa, os retornos estão muito grandes, talvez eu deva fazer alguma coisa em relação a isso. 2 comentários eu faria aqui. Em primeiro lugar, os retornos que nós temos aqui são os resultados de uma vantagem de custo muito superior que nós temos. Eu não diria que os retornos que estamos registrando na nossa operação do Brasil são retornos de todo o mercado. E tampouco refletem a nossa operação de cartão de crédito standalone. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, as discussões, as conversas que tivemos com o governo foram super técnicas e construtivas. Então, me surpreenderia se qualquer pessoa se ancorasse em 1 ou 2 trimestres de retorno para terminar esse diálogo, encerrar esse diálogo. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da linha de Pedro Leduc, do Itaú. Muito obrigada pela pergunta. A pergunta é um pouco pela carteira de crédito, de cartão de crédito, que está crescendo bastante. Se vocês puderem nos ajudar a entender um pouco qual é o limite de uso dos clientes. E uma segunda pergunta ligada a essa é uma atualização sobre, bom, o que nós já vimos esse trimestre, o seu esforço também de avançar nos clientes mais alta renda, quais são as medidas que estão sendo adotadas nesse sentido. Eu gostaria de entender um pouquinho mais o crescimento da sua carteira de crédito. Oi, Pedro, aqui é o Youssef. Eu diria que, com relação ao cartão de crédito, continuamos a ver um crescimento muito forte, como você mesmo mencionou. Estamos muito satisfeitos com o desempenho da carteira no geral e também quando nós olhamos trimestre a trimestre e as últimas safras com relação ao retorno na base de NPL, está certamente bem melhor do que as nossas expectativas. Nós estamos bem satisfeitos com o desempenho dessa carteira e bem encorajados também com as perspectivas de crescimento daqui para frente. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que mesmo que o cartão de crédito seja o nosso produto mais antigo e mais maduro, agora nós temos cerca de 40%, eu acho, de adultos já no Brasil como nossos clientes,
a nossa participação do volume de compras chega a quase 13% no trimestre. Portanto, nós vemos ainda muito espaço para continuar a ganhar participação, né? E continuar também a acrescentar mais clientes. Eu sei que o Jack, eu vou permitir que o Jack fale sobre os nossos esforços nesse segmento de mercado. Obrigada, Youssef. Pedro, muito obrigada pela pergunta. Eu gostaria de começar dando um pouco de contexto sobre, em geral, como é que nós abordamos, né, a construção de nossos produtos. Nós sempre olhamos qualquer novo produto que estamos lançando, qualquer segmento de cliente que queremos endereçar, com uma abordagem muito padronizada, uma fórmula padrão. Primeiro, a gente começa querendo construir uma relação forte com os clientes. Em segundo lugar, vamos trabalhar para ganhar uma posição de principalidade, de liderança, e depois monetizar. Nem sempre essas coisas acontecem em sequência, às vezes acontecem em paralelo, mas geralmente essa é a nossa abordagem de uma forma escalada. Quando se trata do segmento de alta renda, e o foco principalmente é aqui no Brasil, nós já temos como clientes cerca de 6 entre 10 dos clientes de alta renda. Os nossos clientes do NUC têm um cartão de crédito, uma conta bancária e outros produtos conosco. Portanto, já temos um bom ponto de partida quando se trata de estabelecer uma relação com estes clientes de alta renda. Na verdade, bem recentemente, o Bain acabou de publicar o seu relatório, né, para o primeiro trimestre, e o que mostra o relatório é que o segmento de clientes, onde nós temos, na verdade, o maior NPS, é entre os clientes de alta renda, que é um segmento onde muitos players têm um NPS forte com relação a outros segmentos. Mas o nosso lead nesse segmento de alta renda com relação ao NPS é basicamente o mesmo. Então, estamos encorajados porque estamos estabelecendo credibilidade e confiança dentre esses clientes. E já estamos começando a ver isso nos nossos produtos, seja na área de cartão de crédito e também outras, onde estamos aumentando a confiança nas atividades entre clientes de alta renda, que começam a pensar agora no Nubank como um banco com o qual eles podem trabalhar. E esse avanço que estamos observando nesses últimos trimestres está nos dando cada vez mais confiança de que poderemos endereçar esse segmento com um suíte maior de produtos, onde o cartão de crédito geralmente é o nosso produto, nosso carro-chefe, digamos assim, e vem sendo o nosso carro-chefe já há muitos anos, mas há muito trabalho ainda à frente para que tudo isso se materialize. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rossman, do BTG Pactual. Olá a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta com relação às suas habilidades de underwriting ou subscrição, que segue aquela resposta do IAG. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom, visto que vocês conseguiram crescer já por um longo período de tempo e também com a melhoria da qualidade do ativo. E isso é principalmente verdadeiro com relação aos cartões de crédito. Do modo como eu enxergo isso, é o seu melhor produto, principalmente para um brasileiro classe média, ou a média dos brasileiros. Vocês acham que a qualidade dos seus produtos e a alta principalidade que vocês criaram com seus clientes, talvez isso seja tão importante quanto as habilidades de subscrição? E também, como um follow-up, ainda não estamos vendo a mesma coisa acontecendo com os empréstimos pessoais. Bom, naturalmente, eu vejo que vocês têm um desempenho muito bom na área de cartões de crédito. Vocês acham que é apenas uma questão de tempo ou o fato é que o produto é simplesmente diferente? Obrigada. Oi, Rosman, aqui é o Yusuf. Obrigada pelas suas perguntas. Eu vou tentar responder esses pontos que você levantou. Eu diria que quando nós olhamos a nossa experiência na área de cartões de crédito e também empréstimo pessoal quirografário, nós vemos a metodologia, o playbook, o processo do governo, os dados, as ferramentas que desenvolvemos, que funcionam também tão bem. É óbvio que o empréstimo pessoal é algo mais recente, desde a sua criação do que cartão de crédito, quando comparamos o mesmo período de tempo, né?
mais ou menos o nível de alavancagem é mais ou menos o mesmo quando nós olhamos, né, aos processos que desenvolvemos. Eu não acho que podíamos dizer que isso poderia se estender a outras categorias, além dos empréstimos pessoais quirografários e as vantagens. Agora, falando agora sobre o seu outro ponto, nossa disponibilidade de pagar, se nós vemos algumas evidências de que nós temos essa vantagem no que diz respeito à vontade de pagar, principalmente entre o relacionamento que temos com os clientes, onde somos, né, o principal banco. Isso é o produto de uma série de coisas, algumas intangíveis, outras tangíveis, no que diz respeito ao modo como nós atendemos os clientes, e os intangíveis têm a ver com fidelidade, com NPS, há muitos fatores que fazem parte, né, deste fenômeno. Ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Mário Pieri. Olá, pessoal. Obrigado por aceitarem minha pergunta. Minha pergunta é sobre os custos de funding, captação e depósitos. Eu acho que o Lago mencionou que os custos de captação devem ficar em torno de 80% do CDI nos próximos trimestres. Estou pensando aqui, será que esse número não deveria ser menor, mas no longo prazo, dado que alguns bancos tradicionais têm custos de captação de 65% do CDI? Se a sua estratégia em remuneração de depósitos mudasse num ambiente de taxas mais baixas, porque antes, historicamente, vocês remuneravam os clientes em 100% do CDI. Eu não sei por que vocês estão achando que 80% seja o número correto. Isso significa que estão querendo remunerar os clientes mais se as taxas caírem? E vocês falaram sobre a sua base de depósitos, ficando estável no trimestre, uma certa sazonalidade no quarto trimestre. A gente até concorda com isso, mas quando eu olho o seu depósito por cliente, a tendência é de queda. Eu não sei se isso é função dessa mudança na remuneração ou como é que vocês explicariam esse saldo inferior por cliente? Oi, Mário, aqui é o Lago. Obrigado pela pergunta. Deixa eu tentar responder isso em partes. Em primeiro lugar, com respeito ao custo de captação. Nós esperamos que para os próximos trimestres o custo de captação permaneça em torno de 80% do CDI. Não podemos ser super precisos em relação a isso, porque vai depender muito do comportamento do consumidor. Não oferecemos 80% do CDI por si, oferecemos basicamente uma combinação de produtos que consiste das caixinhas e dos depósitos à vista, que, junto com o comportamento de clientes que observamos, isso resulta em mais ou menos 80% do CDI. Esperamos que isso fique nesse nível, e normalmente no quarto TRI de cada ano existe uma leve queda no custo de captação, porque temos uma entrada sazonalmente mais alta de depósitos, como vimos no quarto TRI de 2022. E vamos observar no quarto TRI de 2023 também, mas no geral deve permanecer em torno de 80% do CDI para os próximos TRIs. Acreditamos que existe a oportunidade de nós continuamente reavaliarmos e refletirmos a proposta de valor que estamos oferecendo aos clientes com respeito às suas poupanças e investimentos, mas no momento não temos nenhum plano de curto prazo de mudar esses recursos, essas características que levariam ao custo de captação mais baixo, embora entendamos que existe uma alavanca de valor aí. Se encontrarmos uma proposta de valor que seja net positiva para os nossos clientes, nós vamos considerar, mas não esperamos nenhuma grande mudança no custo de captação nos próximos 4 trimestres. Essa é a primeira parte. A segunda parte, vemos uma leve queda de cerca de 5 ou 6% nos depósitos por cliente no primeiro TRI de 2023. Vimos isso. Isso é basicamente sazonal, com base no que vimos. De fato, se olharmos o mercado brasileiro, os depósitos à vista de todo o sistema durante o primeiro TRI de 2023 caíram cerca de 10%. Então, depósitos por cliente Nubank caíram 5 a 6%, ou seja, até
ganhamos alguma participação. E o que nós vimos pós-fim do primeiro TRI de 2023, os depósitos continuam a se comportar como esperado. E nós não esperamos, como mencionamos em calls anteriores, nenhum impacto relevante na entrada ou saída de depósitos como resultado de termos mudado a remuneração da No Conta e com a introdução das caixinhas em 2022. Obrigado, Lago. Então, rapidamente, ainda falando sobre depósitos, se você pudesse falar sobre a duração desses depósitos, como que você poderia mudar isso daqui para frente, principalmente com produtos de mais longo prazo, como os consignados? Essa é uma ótima pergunta. Nós esperamos continuar a aumentar o duration médio dos nossos depósitos à medida que, assim como à medida que aumentamos o duration dos nossos ativos de crédito. Isso vai depender do ramp-up, da aceleração da nossa carteira de consignados. Podemos fazer isso oferecendo depósitos à vista para os nossos clientes de varejo. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Frade, do Citi. Olá, pessoal. Boa noite. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta de follow-up sobre a carteira de cartão de crédito. Vocês tiveram um aumento enorme nos recebíveis que rendem juros. Isso correspondeu a uma porção relevante da rentabilidade crescente no TRI. Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre a iniciativa que vocês têm adotado para ter esse aumento nos recebíveis que rendem juros nessa carteira. E se vocês acham que estamos chegando perto de um nível que seja sustentável, se tem espaço para aumentar mais, enfim, só estou querendo entender o que está acontecendo nessa linha do balanço. Sim, obrigado pela pergunta, que é ótima. Eu vou tentar chamar sua atenção para a página 16, em que nós damos uma decomposição exatamente do que você disse, a carteira que rende juros na carteira de cartão de crédito. Como pode observar, a porção que rende juros, que não é rotativo, cresceu de cerca de 8% da carteira total para 16% da carteira total em um ano. Um aumento grande, e estamos muito satisfeitos com esse desempenho. Da onde veio esse desempenho? Basicamente, nós estamos conseguindo desenvolver novos produtos e recursos financeiros com os quais os clientes agora podem adquirir conhecimento e capacidade financeira a partir do cartão de crédito, relacionado a financiamento de Pix e de boleto. Essas duas características, esses dois recursos correspondem à grande maioria desse aumento. E o que eu mencionaria é que, se olharmos ali a carteira que rende juros, a que não rende juros aumentou de 8% para 16%, a parte de crédito rotativo permaneceu basicamente estável. O que aprendemos nos últimos 4, 5 trimestres é que esses recursos financeiros adicionais não aumentaram em nada o risco de crédito da nossa carteira, o que é um desfecho muito agradável para nós. Lago, obrigado. E só para compreender, estou bem curioso, porque quando eu olho as taxas de juros nos cartões de crédito, está perto de 9%, de acordo com o Banco Central Brasileiro, e os empréstimos pessoais têm uma taxa menor. Por que um cliente está pagando cartão de crédito em parcelas? E uma parte da pergunta, acho que você já respondeu, são produtos que provavelmente não estão disponíveis para empréstimo pessoal, né? Só queria entender por que o cliente está financiando com esse veículo. É importante lembrar que as taxas de juros desses recursos, o que eu chamo de financiamento de Pix, financiamento de boleto, estão perto de 5% a 6% por mês, muito mais em linha com os créditos quirografários. Ok, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroeder, do Bradesco. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por essa oportunidade e parabéns também pelos resultados tão fortes. Eu gostaria de falar agora sobre
as despesas operacionais, do lado do custo, já falamos muito sobre a geração de receita. Na verdade, né, com relação aos nossos números aqui, aparecem nas despesas operacionais. Eu gostaria de entender o seguinte: nós analisamos a evolução das despesas não receita, falando sobre SG&A, despesas de marketing, nós vemos aqui uma queda nominal, ano contra ano, e também tri contra tri, a despeito do fato do banco estar crescendo muito rapidamente, né, durante esses períodos. A minha pergunta é: seria sustentável continuar reduzindo essas despesas ligadas à não receita nos próximos trimestres? Ou isso foi apenas um ajuste que o banco fez no trimestre? Especialmente, como eu já falei, despesas de marketing, SG&A, chamaram nossa atenção nesse trimestre. Eu acho que é importante para entender qual é a sua tese de investimento. Sim, claro, Gustavo, aqui é o Lago, obrigado pela sua pergunta. Para aqueles que ainda não viram, eu chamo a sua atenção para as notas explicatórias número 8 do nosso demonstrativo financeiro, que traz uma segmentação bem detalhada dessas despesas operacionais. Mas eu acho que se você olhar essas anotações, vocês verão que dentro das despesas operacionais houve um crescimento de apenas 12% no período. E aqui você tem dois itens, que apoio ao cliente e operações, que nos últimos 12 meses cresceu mais ou menos em 7, 8%, e depois G&A, o que também aparece para os últimos 12 meses. Dentro do G&A, se você olhar os itens principais, nós temos a folha de pagamentos e remuneração, né, remuneração da nossa base de acionistas. Agora, deixe-me tentar segmentar aqui. Um dos principais impactos desse decréscimo do G&A é o cancelamento do CSA, que aconteceu na segunda metade de 2022. Isso, basicamente, custou à empresa de 70 a 75 milhões de dólares por ano. E isso, né, não traz nenhuma economia relevante. Agora, o nível de economia, é claro que não é recorrente. Aconteceu de 2022 para 2023 e nós não esperamos ver esses deltas também surgindo nos próximos anos, mas esperamos ver a eliminação do CSA, que é o Acordo de Ações Contingentes, e não teremos mais despesas relacionadas à CSA nos próximos anos. O segundo nível é que nós mantivemos o número de funcionários um pouquinho abaixo ou estável nos últimos 10 a 12 meses. Essa parte eu acho que é recorrente. Se você der uma olhada na base de custos, de entre 50% a 60% da nossa base de custos significa folha de pagamentos, ou algo ligado à folha de pagamentos, e 20% ligado à tecnologia. Portanto, esperamos que iremos crescer durante os próximos 18 meses, em termos de número de pessoal, mas há uma fração da velocidade que crescemos, né, o número de funcionários nos últimos 18 meses. Isso é sustentável. Eu acho que isso será sustentável, principalmente com a adoção de as melhores tecnologias e processos que irão aumentar significativamente a eficiência e a produtividade da empresa como um todo, como já vimos nos últimos de 12 a 24 meses. Ok? Ficou muito claro. Apenas uma outra pergunta, Lago. Está muito claro com relação às despesas de G&A. Agora, e as despesas de marketing? Isso também chamou a nossa atenção, 19 milhões de dólares no primeiro trimestre, que foi um número bem mais elevado do que o último trimestre do ano passado. Será que vamos ver ainda o banco com esse nível de despesas daqui para frente? Apenas com um soft guidance, eu estou perguntando aqui com relação à porcentagem das despesas operacionais totais versus a receita total. Nesse trimestre foi 25%. Vocês acham que esse é um nível razoável, que isso deve aumentar, como nós já vimos no passado? Gustavo, com relação às despesas de marketing, elas representam uma parcela pequena, relativamente pequena das nossas despesas operacionais. Isso tem sido o caso desde a criação da empresa. A maior parte da nossa aquisição de clientes acontece via MGM e nós sempre tivemos um investimento baixo em marketing, mas
o número de 2022 também pode estar inflado pelo World Cup que não esperamos ver novamente em 2023. Então, talvez despesa de marketing vá representar de 7 a 8% do nosso total de despesas operacionais, como aconteceu em 2022 e como esperamos também será o caso em 2023. Nós não achamos que os níveis que nós tivemos de índice de eficiência no geral não sejam sustentáveis. Na verdade, sabemos que ainda não estamos nem próximos da fronteira de eficiência, porque há mais eficiência a ser atingida no decorrer dos próximos trimestres. Ok, perfeito. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Niha Agarela, do HSBC. Obrigado por acatar a minha pergunta. Em primeiro lugar, a pergunta é sobre custo. O índice de eficiência é mais ou menos 33%. Você enxerga um espaço para reduzir ainda mais a curto prazo? Ou esse já é um bom nível que vocês conseguem operar? Ou será que isso poderia aumentar à medida em que vocês vão entrando no México, na Colômbia? Será que vamos ver um aumento desse índice de eficiência à medida em que vocês fazem mais investimentos em outras geografias? E a minha segunda pergunta é sobre o segmento de alta renda. Seus comentários sobre ter o maior NPS nesse segmento de alta renda foi um pouco surpreendente, porque não há muitos produtos que vocês têm para oferecer para o segmento de alta renda. Então, o que eu estou deixando de entender aqui? Quais são as principais coisas que lhes permitem capturar realmente esse segmento de alta renda? Será que são cartões de crédito, algumas outras ofertas que vocês têm, ou a experiência que o cliente tem com o banco? Porque existem outros requisitos, né? São requisitos muito mais amplos, porque esses clientes, né, exigem uma atenção pessoal maior, etc. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu tentar responder a sua primeira pergunta sobre o índice de eficiência e depois o Jag pode me ajudar com a sua pergunta sobre a alta renda. Com relação à eficiência, nós já atingimos o nível de 39% em bases combinadas. Se você der uma olhada na página 7 da apresentação de resultados, 37% no Brasil apenas. Então, o Brasil não é surpresa, é mais eficiente do que as bases consolidadas. E nós esperamos que haja espaço ainda para eficiência adicional, que pode ser atingida no Brasil em bases consolidadas. Não esperamos que esse 37% no Brasil, ou 39% em toda a empresa, seja, na verdade, o índice melhor que poderíamos atingir. Na verdade, muitos dos custos de despesas que temos no Brasil e certamente no México e na Colômbia são custos de despesas relacionadas a produtos ou produtos futuros que ainda não estão gerando receita. E quando começarem a gerar receita, eles devem continuar também a contribuir para o índice de eficiência. E, nesse sentido, eu acho que o México e a Colômbia terão que aumentar a sua operação, uma vez que esses mercados fiquem totalmente regulamentados. Na verdade, o México já está se tornando totalmente regulamentado e a Colômbia chegará lá no final deste ano e já estamos preparando todos os recursos para esse fim. E acreditamos que receitas adicionais que teremos nessas geografias vão mais do que mitigar os custos de despesas adicionais que investiremos ali, de forma a não ser detrimental ao índice de eficiência geral da empresa. Essa foi a primeira pergunta. Eu sei que também você tinha uma pergunta sobre o segmento de alta renda. So, Jag, você poderia responder essa parte? Sim, claro, Lago. Ótima pergunta, e deixe-me tentar respondê-la de algumas maneiras. Em primeiro lugar, o que nós descobrimos é que sempre que oferecemos produtos orientados ao segmento de alta renda, e à medida que a gente vai otimizando esses produtos, certamente observamos melhorias no NPS, como medimos isso produto a produto, né, desse segmento de alta renda. Já observamos isso, né, com os nossos cartões de crédito, e esperamos ver isso no futuro, quando formos lançar mais produtos que têm como objetivo este segmento, né, voltados para esse segmento, como, por exemplo, como fizemos com o produto de consegmento para funcionários públicos federais.
Então, esperamos que essa tendência continue à medida que a gente vai avançando. Agora, as medidas de NPS que vemos hoje, na verdade, também são relacionadas ao fato de que os nossos produtos principais, sejam o roxinho, o produto cartão de crédito, o produto da conta corrente, tem a simplicidade, transparência e precificação, que são todas peças muito importantes da nossa proposta de valor. Que isso também soa bem, tanto com o segmento de alta renda, quanto o segmento de massa. Isso, juntamente com os investimentos que já fizemos historicamente em experiência do cliente e atendimento ao cliente, é tudo isso, uma combinação desses fatores que levam ao nosso posicionamento de NPS junto a esse segmento de alta renda, né? Com outros segmentos, à medida que cada vez mais nós focamos os nossos esforços de desenvolvimento de produtos para termos produtos feitos especificamente para clientes de alta renda. Esperamos que o NPS, junto a esse segmento e a nossa atração com relação à principalidade, aumente ainda mais. Mas ainda está muito no início para termos um resultado, né, mais concreto. Nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, do JP Morgan. Olá, pessoal. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, parabéns pelo resultado na área de custos e top line. Minha pergunta é mais em relação ao México. Quando eu olho a operação mexicana, basicamente, temos os números estabilizados em torno de 150 milhões. E vocês não cresceram no último mês? Como explicaria isso? Eu acho que a minha pergunta, no fundo, é: vocês estão provisionando no México para as perdas esperadas? E aí o crescimento seria relacionado a isso. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual que é a ideia de vocês no México? Vocês pretendem manter esse nível estável e durante quanto tempo? Qual que é o duration médio dessa carteira para avaliar essa safra? Obrigado pela pergunta. Eu acho que no México, nós lançamos o México há pouco menos de 3 anos. E o México já atingiu mais 3,2, 3,3 milhões de clientes. Então, o crescimento foi fenomenal. No ano passado, nos tornamos o maior emissor de cartão de crédito no México. E, basicamente, o México está batendo o Brasil em todos os KPIs que nós temos. Nós tivemos um crescimento de cartões de crédito e vimos um crescimento bastante acentuado em clientes nas últimas semanas, principalmente depois do lançamento da NuCuenta. E atingimos mais de 500 mil clientes. Então, estamos muito satisfeitos com o que conseguimos no México até aqui. Agora, em relação ao provisionamento. Em primeiro lugar, você só verá o provisionamento para perdas esperadas nos livros consolidados que temos. Nós sempre vamos ver a parte do gap mexicano e não a expectativa de perdas de IFRS. Em segundo lugar, quando olhamos os índices de inadimplência que temos no México, normalmente nós apresentamos os resultados de inadimplência em NPL 60+, ao passo que a indústria bancária no México apresenta, em geral, NPL 90+. Então, não é uma comparação ideal. Eu acho que a pergunta de base seria: qual que é o Unit Economics de cartão de crédito no México? Quais seriam as perdas de crédito no México e como poderíamos esperar que a carteira se comporte e se desenvolva nos próximos tris? E a resposta é: não esperamos que a inadimplência no México esteja igual à do Brasil, principalmente no início, no ramp-up desse negócio, e por algumas razões. Quando entramos num país, como é o caso do México, nós sistematicamente lançamos uma série de testes adicionais. Basicamente, testamos comportamento de cliente, perfil de repagamento. E a segunda coisa é que os clientes do México normalmente utilizam os cartões de crédito como um meio de financiamento e não como meio de pagamento, como é o caso do Brasil.
Então, o saldo com receita de juros é muito mais alto do que no Brasil, e esperamos que as safras tenham níveis de inadimplência mais altos em algum momento do tempo. E, em terceiro lugar, as primeiras safras, em geral, têm níveis de inadimplência mais alta. Quando elas amadurecem, os níveis de inadimplência caem. Então, se quiser comparar os níveis de inadimplência com o México e os níveis de inadimplência no Brasil, provavelmente veremos níveis mais altos agora e até no futuro. Entretanto, a Unit Economics de cartões de crédito no México são tão atraentes, se não mais atraentes do que no Brasil. O retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio que esperamos ter para cartões de crédito no México estão iguais, se não maiores do que o que esperamos ter no Brasil. E, finalmente, como nós basicamente conquistamos mais clientes com o Cuenta Nu e temos mais principalidade dos clientes em depósitos, esperamos ter uma aceleração de cartões de crédito neste país. Muito claro, Lago. Mas seguindo os dados mensais, normalmente consideraríamos 6 meses de estabilidade. Como que você vê isso? Desculpe, a pergunta está com bastante eco, poderia repetir? Se você fosse basear a sua experiência na experiência brasileira, olhando os dados mensais, você esperaria um trimestre a 6 meses de crescimento de crédito? A minha pergunta é, quanto tempo você tem que avaliar o comportamento dessa carteira? Nós vamos retomar o crescimento de cartões de crédito no segundo trimestre e no terceiro trimestre do ano. De forma alguma, nós desaceleramos no México. Ao contrário, esperamos aumentar a penetração do nosso produto no México. Está bem. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Craig Moore, do FD Partners. Greg, seu microfone está aberto, pode perguntar. Obrigado por aceitarem minha pergunta. É um follow-up de uma pergunta anterior sobre buscar consumidores de mais alta renda. Até que ponto vocês acham que a sua base de clientes agora e no médio prazo vai se sobrepor com pequenas empresas no Brasil? Como é que vocês podem expandir sua oferta de crédito para entrar no mercado de pequenas e médias empresas? Oi, Craig, aqui é o Davi, obrigado pela pergunta. Então, nós já temos uma base de pequenos empreendedores, mais de 2,3 pequenas e médias empresas na nossa base. Relacionado ao que você disse, muitos pequenos empresários são considerados internamente como alta renda. Inicialmente, abordamos pequenos empresários porque eles nos diziam que tinham um serviço muito ruim pelas instituições tradicionais do Brasil. Então, começamos a nos aproximar deles, a fazer cross-selling. São negócios que têm muito potencial e provavelmente não focamos neles tanto quanto deveríamos, mas vemos um crescimento significativo pela frente e ainda temos por carteira, considerando carteira de poupança, etc., e carteira de cartões de crédito, ainda temos uma pequena penetração e vemos um fit de mercado muito bom também para a área de pagamentos, recebimento de pagamentos. Então, estamos muito entusiasmados com a oportunidade nesse segmento também. Obrigado pela pergunta e pela resposta. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas deste call. Eu gostaria de agradecer a todos pela sua participação nesta sessão de hoje e pelo interesse no nosso banco. Gostaria de convidá-los a acessar o nosso site de relações com os investidores e que nos contactem se tiverem mais perguntas. Agradecemos muito a sua participação hoje. Boa noite. A conferência da Nu Holdings está encerrada.
Agradecemos sua participação neste call. Podem desconectar.